Você está em busca dos 800 mais na prova de matemática do Enem? Então seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Roberto e hoje a gente vai responder questões dos Enems 17, 18 e 19 que foram consideradas difíceis. E após a vinheta a gente começa com tudo. Simbora! Isso mesmo que você ouviu. Hoje a gente vai responder questões dos Enems 17, 18 e 19 que foram consideradas difíceis. Mas uma coisa que você pode estar perguntando para si é o seguinte: pô, Thiago não disse que essa questão tem que pular? Realmente, as questões que são difíceis tem que pular. Mas existem questões difíceis que são rápidas de serem feitas. E o que vai fazer, talvez, você passar da barreira dos 800 mais, seja acertar algumas dessas questões que são consideradas difíceis. Eu preciso frisar isso, mas que você faz rapidamente, ou seja, você faz por quê? Porque necessariamente sua nota vai aumentar. E é isso que é nosso controle. Isso aqui é o que a gente busca. E sem mais delongas, vamos que vamos. Vamos lá. Primeira questãozinha, já dá para perceber que tem um contexto que naturalmente a gente tem que ler para interpretar e entender, para daí montar nossa conta, tá? O que é que diz a questão, ó? Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Então vamos lá, somente lendo o comando não dá para resolver a questão, ou seja, a gente tem que encontrar outras informações, tá? Vamos lá, o que é que diz? Ó? Um brinquedo infantil caminhão cegonha é formado por uma carreta e 10 carrinhos, nela transportados conforme a figura, tá? No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizados as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa, tá? Então isso aqui é importante, ou seja, a cor dele não muda. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver, ó, pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Ou seja, pelo menos vai ter um carrinho amarelo, um branco, um laranja e um verde. O que é que vai acontecer com os outros 6 carrinhos? Aí vai depender. Mas eu quero pelo menos uma cor para pintar cada um deles, tá? Pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Bom, falar dessa mudança de posição não altera a configuração do brinquedo. Por exemplo, você tem 2 carrinhos que você pintou de amarelo. Esse e esse, tá? Se eu mudar a posição, por exemplo, o amarelo não é esse. Eu mudei a posição para esse e esse, não muda, tá? Porque são 2 carrinhos amarelos. Então já dá para perceber que a ordem aí não importa, ou seja, já dá para entender que é um caso de combinação, tá? Agora a pergunta, ó. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Então vamos lá. A priori ele fala que ele quer um carrinho amarelo, então eu vou dizer que o amarelo, pelo menos o amarelo, melhor dizendo, é esse. Depois, o laranja é esse daqui. O branco é esse terceiro. E o verde é esse daqui. Tá? Agora a pergunta que você vai fazer, tá? E os outros 4? Os outros 4 não. E os outros 6? Pergunta, eu posso pintar esses 6 de branco? Pode. Eu posso pintar esses 6 de amarelo? Também posso. Eu posso pintar esses 3 de amarelo e os 3 de baixo de branco? Pode. Não importa. E como a gente já percebeu que isso aqui é um caso de combinação, entretanto, tem muitas particularidades,
Esse caso aqui é um específico chamado de combinação com repetição. Tá? Então, quando você perceber que tem um caso que você não especifica, por exemplo, 6 vai de 3 em 3. Não, você tem 6, mas pode pintar de tantas formas, como pode ser de uma cor só, pode ser de duas cores, tá? Então, isso aqui é um caso de combinação com repetição, que a gente vai escrever assim, ó, combinação com repetição de N elementos indo de P a P. Que isso aqui vai ser uma fórmula que a gente vai traduzir lá para a fórmula da combinação simples, que é o seguinte, ó, combinação de N mais P menos 1, indo de P menos 1 em P menos 1. Tá? Agora vamos lá. Quem é esse N? Esse N é a quantidade de carrinhos. Tem quantos carrinhos? 6. Então, no lugar do N, eu vou colocar 6 aqui. E quem é o P? É a quantidade de cores, ou seja, no lugar do P, eu vou colocar 4. Então, vai ser 4 aqui, 4 aqui. Então, no caso, a gente vai transformar em uma combinação de 6 mais 4, 10, menos 1, 9, e 4 menos 1, 3. Pronto. Para a gente calcular a quantidade de configurações de pinturas que a gente pode fazer aqui, a gente calcula por essa combinação, que mais uma vez é chamada combinação com repetição, que no caso é combinação de 9 possibilidades, indo de 3 em 3. Resposta correta, a letra B. Obviamente que não é uma questão padrão, muito pelo contrário, é uma questão difícil. Poucas vezes a gente trabalha com esse tipo de conta, chamada combinação com repetição, mas agora eu tenho certeza que se cair uma questão dessa, você sabe que vai existir uma fórmula específica e que a gente vai trabalhar com essa fórmula. Quem estuda um pouquinho mais sabe que a gente pode calcular através de permutação aqui também. Agora a pergunta, você sabe como é que calcula? Vamos bater um papo aqui nos comentários. Você sabe como é que se calcula através de uma técnica de permutação com repetição? Coloca aqui nos comentários para a gente bater esse papo. Tá? Vamos lá. Próxima questão que diz o seguinte, ó. O gráfico da equação que o fisioterapeuta utilizou para maximizar o efeito dos exercícios é do tipo... Então vamos lá. Ele quer saber que tipo de equação é essa, né? Melhor, o gráfico da equação. Só que a gente não sabe qual é a equação, ou seja, a gente tem que ler para encontrar as demais informações, tá? Vamos lá. O fisiologista inglês Archibald Vivian Hill propôs em seus estudos que a velocidade V de contração de um músculo ao ser submetido a um peso P é dado pela equação. Opa, a equação é essa aqui, ó. P mais A que multiplica V mais B é igual a K, em que A, B e K são constantes. Vou escrever aqui. P mais A que multiplica V mais B é igual a K. Tá? Um fisioterapeuta, com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios que recomendaria a um de seus pacientes, quis estudar essa equação e a classificou desta forma, ó, com esses tipos de curvas aqui. Pode ser uma semirreta oblíqua, que é uma semirreta oblíqua, é uma reta. É uma reta, só que essa reta não está paralela ao eixo das abscissas, ela está inclinada, ou seja, uma reta normal, né? Como ele fala semirreta, mas você tem que imaginar que a semirreta é uma parte de uma reta, ou seja, ela vai estar contida em uma reta, por isso que eu estou falando uma reta, tá? Semirreta horizontal, mesma coisa, é uma reta, tá? Depois ramo de parábola, depois arco de circunferência e depois ramo de hipérbole. Vamos lá. O fisioterapeuta analisou a dependência entre V e P na equação de Hill e classificou de acordo com sua representação geométrica no plano cartesiano, utilizando o par de coordenadas PV. E admita que K
essa constante aqui, K, é maior que zero. Tá? E a pergunta, ó, o gráfico da equação que o fisioterapeuta utilizou para maximizar o efeito dos exercícios é de que tipo? Então vamos lá. Primeiro, ele diz que tanto A como B como K são constantes. E a única observação que ele deu foi para esse K. Ele disse que o K é maior que zero. Ou seja, no lugar desse K, eu vou colocar 1. 1 é um número maior que zero? É. Então eu posso fazer isso? Posso. Então, nesse tipo de questão, a gente pode atribuir valor, como a gente já fez anteriormente na questão do plano cartesiano. Tá? Agora, de novo, ó, o A e o B, ele também diz que são constantes. Posso substituir por um valor? Posso. Nesse caso, qual seria um valor interessante? Você substituir por zero. Por quê? Porque ele não disse nenhuma informação referente ao A e o B. Ele só disse com referência ao K, que é maior que zero. Então, no lugar do A e do B, eu vou colocar zero. Então, vai ficar o quê? Ó? P vezes V igual a 1. Vou passar esse P dividindo, vai ficar o quê? V é igual a 1 dividido por P. E isso aqui é uma equação em uma reta? Não, porque reta seria alguma coisa do tipo V igual a AP mais B. Tá? Seria um ramo de uma parábola? Não, porque seria o quê? AP quadrado mais AP não, mais BP mais C. Seria um arco de uma circunferência? Não, porque a equação de uma circunferência é aquela P menos P0 ao quadrado mais P menos P1 ao quadrado igual a R ao quadrado. Dá para perceber que isso aqui é totalmente diferente. E isso aqui é um ramo de uma hipérbole. Tá? A equação mais simples de se escrever uma hipérbole é essa daqui, ó, y igual a 1 sobre x. E 1 sobre p realmente está bem similar a 1 sobre x. Então, resposta correta, a letra E. Então, uma questão que foi considerada difícil, por quê? Porque basicamente a gente não trabalha muito com ramo de hipérbole, esses nomes. Semirreta oblíqua, semirreta horizontal, ramo de parábola, arco de circunferência. Mas que com essa técnica aí de substituir valores, se você soubesse as equações, o caminho seria bem simples, inclusive bem rápido para fazer essa questão. Tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Qual, ó, a probabilidade? Quando você já olha para uma questão e percebe que é de probabilidade, você diz, opa, ou ela vai ser bem simples, ou ela tem especificidades. Então, normalmente, ela nunca é algo tão simples, mas tem que ler para entender a questão. Tá? Qual a probabilidade de que esta pessoa tenha observado exatamente, ó, um sinal na cor verde? Então, eu só quero um sinal na cor verde, tá? Vamos entender as demais informações. Numa avenida existem, ó, 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3. Ó. Vou escrever aqui. Ó. Acusar a cor verde é de 2/3. E a cor vermelha é o complementar, né? A vermelha é 1/3. Tá? Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Tá? De cada um desses 10 semáforos. E a pergunta é a probabilidade de que esta pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde. Então vamos lá. Ó. Tem quantos semáforos? 10. Então vou colocar 10 tracinhos aqui, ó, só para ilustrar.
Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Eu quero que tenha pelo menos não, que tenha exatamente, que é diferente de pelo menos, tá? Que tenha exatamente um sinal verde. Então eu posso supor que o sinal verde foi esse daqui, ó. Então qual a probabilidade do primeiro sinal que essa pessoa viu ter sido verde? 2/3. Agora, se o primeiro foi verde, todos os outros foram o quê? Vermelhos. Então vai ser o quê aqui, ó? 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 e 1/3. Só que preste atenção, tem quantas parcelas aqui? Tem 9 parcelas. E nesse caso a gente vai usar o princípio multiplicativo, ou seja, a gente vai multiplicar tudo aqui. Ou seja, esse 1/3 vezes 1/3 9 vezes é a mesma coisa que o quê, ó? Vezes, ó, 1/3 elevado a nona, tá? Só que preste atenção, eu supus que o primeiro semáforo era o verde. A pergunta é, o segundo podia ser verde? Podia. Agora, se o segundo fosse verde, o primeiro seria o quê? Vermelho. Podia ser o terceiro? Podia. O que ia acontecer com o primeiro e com o segundo? Seriam vermelhos. Ou seja, tem 10 possibilidades. Dessas 10, eu quero que uma seja verde. Ou seja, eu tenho 10 maneiras de ter um sinal verde. Não é isso? Então, ó, em cada uma dessas probabilidades, ó, é uma possibilidade. Ou seja, a posição do verde pode ser a primeira, a posição do sinal verde a segunda, até a décima, ou seja, eu multiplico por 10. Então, fazendo essa conta, vai ficar 2 vezes, ó, 1 elevado a 9 fica 1 vezes 10 sobre 3 vezes, ó, 3 elevado a nona é 3 elevado a nona. Então, ó, 2 vezes 1 fica 2, vezes 10 dá 20. Só que se você prestar atenção, ó, inclusive na primeira aqui, ó, tem 2 vezes 10. Eu vou deixar assim, tá? E aqui embaixo eu vou usar uma propriedade de potência. 3 vezes 3 elevado a 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 10. Então, eu não precisei multiplicar 2 vezes 10, e embaixo eu só utilizei uma propriedade de potência, que você tem que lembrar que aqui é a mesma coisa de 1, ó. Tem um 1 escondido aqui, então você soma, né? 1 mais 9 fica 10, resultando na letra A. Então, uma questão que a priori, ó, é de probabilidade, ou seja, você tem que se atentar, por quê? Porque tem detalhes. Toda questão de probabilidade pode ser de muito simples a muito difícil. Mas essa daqui foi básica. A única coisa que você tinha que se atentar é a posição do sinal verde. Agora, quando você fala a posição do sinal verde, implica o quê? Que os outros são vermelhos. E ele não disse que ele quer que o primeiro sinal seja verde. Se ele dissesse que somente o primeiro fosse verde, a resposta já era essa daqui. Só que ele não disse. Ele disse que quer que exatamente um sinal seja verde. Tá? Então a resposta seria essa. Ok? Vamos lá, próxima questão. Que diz o seguinte, ó. Qual a medida da altura H em metro indicada na figura? Ele quer saber essa altura aqui que ele está chamando de H. E essa altura tem a ver com o quê? Com o vértice. Por quê? Porque isso aqui é uma parábola. Tá? Então ele quer saber qual a altura máxima, ou seja, qual o valor do y do vértice. Tá? A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizado na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta da figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Aí a pergunta é, qual a medida da altura H em metro indicada na figura 1? Então vamos lá, primeiro passo, dá para perceber que não tem um plano cartesiano aqui.
Então, o primeiro passo é a gente criar um plano cartesiano para quê? Para a gente fazer nossa orientação. Tá? E, particularmente, eu posso colocar diversos planos cartesianos aqui. Só que o plano cartesiano que eu vou colocar mais interessante é esse daqui. Ó. Vou colocar de vermelho. É esse daqui. Ó. Ó. Onde a origem do plano cartesiano ó, passa exatamente aqui. Ó. Tá? Aqui é o eixo X, aqui o eixo Y. Tá? E a partir disso a gente vai criar a equação dessa parábola para quê? Para encontrar essa altura máxima. Só que presta atenção, existe uma forma específica a gente tem de escrever essa equação, né, essa função quadrática, que é através da sua forma canônica, que ela é escrita assim, ó, y igual a, ao invés de ax² mais bx mais c, a gente vai escrever assim, ó, a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Só que a pergunta que você vai fazer é quem é esse x1 e quem é esse x2? O x1 e o x2 são as raízes dessa equação. Quem são as raízes? Ó, presta atenção. Aqui é a origem, né? A distância daqui para cá é 5 metros. Ou seja, a gente pode imaginar que esse ponto daqui ó, é o ponto 5, 0, ou seja, uma raiz. E você pensa do mesmo jeito. Ó, se você olhar para o outro lado, ó, essa distância aqui também é 5. Entretanto, esse ponto daqui ó, é que ponto? Menos 5, 0. Então, é só substituir inicialmente por esses pontos. Ó. X menos x1. Ó, quem é o x1? Tanto faz, um ou outro. Eu vou dizer que o x1 é menos 5. Então, vai ficar menos 5. Ou seja, aqui eu posso colocar o quê? Mais 5. E aqui, ó, x menos x2. Quem é o x2? 5. Então, vai ser x menos 5. Aí você vai dizer, opa, já tem o meu caminho andado aqui. Eu digo, calma. Por quê? O principal fator aqui é encontrar esse A aqui. Ainda falta encontrar o A. Aí o que, é que você para pensar? Ó? Ele deu outra medida, ó, que é a distância da origem até aqui, ó. Deixa eu apagar esses valores aqui, ó. É de 4 metros. E ele deu a altura aqui, ou seja, ele deu a imagem de 4. Qual é a imagem de 4? Ó, 3, ou seja, eu vou fazer essa substituição. No lugar do x, eu vou colocar o quê? 4. Então, vai ficar, ó, 4 aqui, 4 aqui. Só que qual é a imagem do 4? Ó, é esse 3. Ou seja, o 3 é o y. Então, ó, 3 aqui. Então, vai ficar o quê? 3 é igual a que multiplica 4 mais 5, 9. 4 menos 5, menos 1. Então, vai ser 9 vezes menos 1 dá menos 9. Ou seja, A vezes menos 9. Vai ficar o quê? Ó? 3 igual a menos 9A. O que é que você faz aqui para dar uma arrumadinha? Ó? Vai ficar o quê? O menos 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar A igual a 3 dividido por menos 9. Não é isso? Inclusive, eu posso colocar esse menos aqui na frente. Ó. Menos 3 nonos. O que é que eu posso fazer aqui agora? Simplificar. Exatamente. Toda vez que eu puder simplificar uma fração, eu simplifico. Então, dá para simplificar por 3, né? Então, 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. E o menos aqui na frente. Então, qual o valor do A? Menos 1/3. Agora, o que é que eu faço? Eu volto para encontrar a equação. Que lembra, eu quero saber qual o valor do vértice, o y do vértice, que é a altura daqui, tá? Então vamos lá, ó. Vai ficar o quê, ó? Lembra, y era igual ao quê? X menos x1, que ficava mais 5, vezes x menos x2, que ficaria x menos 5. Só que, ó, observação, tinha um A aqui na frente. E quem foi o A que a gente encontrou? Ó,
menos 1/3. Então vai ficar menos 1/3 vezes isso aqui. Agora é só fazer essa continha, ó. Menos 1/3 que multiplica. Isso aqui é um produto notável, ó. Por quê? Ó? X mais 5, x menos 5. Tem uma regrinha que diz o seguinte, ó. Você vai pegar o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Quem é o quadrado de x? Ó? X ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo. Quem é o quadrado de 5? 25. Tá? Então já tem meio caminho andado. Então vai ficar o quê? Ó? Y igual, ó, faz a distributiva, ó, esse vezes esse vezes esse. Quanto é menos 1/3 vezes x quadrado? Fica menos 1/3 de x quadrado. Quanto é menos 1/3 vezes menos 25? Menos vezes menos fica mais. Então, mais 25/3. Opa! Já tenho a minha equação dessa figura aqui. E como ele quer saber a altura, ó, dá para perceber que a altura é exatamente a imagem do zero. Então não precisa nem calcular necessariamente, ó, a fórmula, ó, do y do vértice como sendo menos delta sobre 4a. Não precisa. O que é que você faz? Ó? É só você substituir, ó, o x por zero. Por quê? Ó? Porque essa altura aqui, ó, está exatamente interligada com o zero. Então, o que é que a gente faz? Ó? A gente só substitui o x por zero. Vai ficar menos 1/3 vezes zero ao quadrado, mais 25/3. Zero ao quadrado dá zero, vezes 1/3 dá zero, mais 25/3 dá 25/3. Resposta correta, letra D. Então, uma questão que, a priori, ela é difícil. Por quê? Porque ela trabalha inicialmente com a equação canônica de uma parábola. Isso a gente não trabalha muito, ou seja, essa daqui seria uma questão que você pularia e faria depois. Tá? E até se sobrasse tempo para essa daqui, se fosse o último tempo. Por quê? Muitos detalhes, uma coisa muito específica. Tá? Então, aqui a gente não escolhe a questão que a gente responde. Aqui a gente faz tudo. Só que na hora da sua prova você precisa de estratégia. Você precisa ser estratégico. E nessa questão você pularia. Tá? E no final, se sobrasse tempo, você faria. Porque na tábua do nível das questões, com certeza, isso aqui, se não foi a mais difícil, foi uma das mais. Tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H, ó, em centímetro igual a... Então, eu quero saber quando é que é. Aqui a altura eu tenho que cortar. E ele está destacando aqui, né? Que o H é exatamente essa medida daqui. Tá? Vamos lá. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro, ó, diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E, para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará um corte de modo que o raio R, ó, raio R da seção circular de corte seja de pelo menos 3 centímetros. Ou seja, essa medida aqui, ó, seja de 3 centímetros. Pelo menos, né? Ou seja, 3 ou mais. Por outro lado, o chefe deverá dispor de uma maior área possível da região em que serão afixados os doces. Então, para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetro igual a...
Então vamos lá. Primeiro, ele fala que o diâmetro dessa esfera aqui é de quanto? De 10 centímetros. Se o diâmetro é 10, a gente já dá para perceber que o raio é quanto? É 5. E quem é o raio? Ó? É exatamente essa medida aqui, concorda? Por quê? Porque está indo do centro da esfera até um ponto específico dela. Então, isso aqui é um raio. Só que isso daqui de baixo também é um raio. Ó. Por quê? Porque está indo do centro da esfera até um ponto específico dela. Tá? Então, você tem dois raios aqui específicos. Só que eu quero que você perceba o seguinte. Primeiro, o diâmetro é quanto? É 10, ou seja, esse raio aqui é quanto? 5. Mas, ó. E ele fala que o raio da seção é quanto? 3, ou seja, aqui mede quanto? 3. Então, como aqui é um triângulo retângulo, a gente consegue medir, ó, esse valor aqui que eu vou chamar de x, ó, tá? Fica o quê pelo teorema de Pitágoras? 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9. Troca o 9 de lado, fica 25 menos 9, 16 igual a x ao quadrado. Ó, quem é x? Raiz de 16, ou seja, qual o valor do x? 4. Então, essa medida daqui até aqui ó, é 4. Observação, esquece o desenho, tá, gente? Esse desenho foi mal feito, mal formulado, porque a escala aqui não faz sentido, né? Essa medida daqui de baixo ser 3 e essa daqui ser 4, tá? Mas esquece isso. Então, essa medida daqui é 4. Só que essa medida daqui até aqui embaixo ó, é 5. Por quê? Porque aqui é o diâmetro. Então, se daqui até esse ponto O até aqui embaixo é 5, e somente esse pedacinho destacado de vermelho aqui ó, é 4, o que é que eu sei? Que essa medida daqui de baixo vai ser o quê? 5 menos 4. Ou seja, H é 5 menos 4. Ou seja, H é igual a quanto? A 1. Por incrível que pareça. A resposta correta é a letra C. Então o Enem tem muito disso. Às vezes ele faz uma figura, inclusive uma figura bem feita, só que ele não pensa na escala, né? Que realmente esse 3 daqui de baixo está maior que esse 4 daqui de cima. Tá? Mas não se preocupa com isso. Se preocupa em entender o que a questão está pedindo e fazer o que ela está pedindo. Tá? Vamos lá. Próxima questão que diz o seguinte, ó. A probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus ó, antes de 6h21. Então, eu quero saber qual a probabilidade dele pegar o ônibus antes das 6h21. Tá? Vamos lá. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e, por isso, precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6h15. Sabe? Certo? Então ele só chega às 6h15 ou depois da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o horário que mais se repetiu. E que a mediana do conjunto de dados é o quê? 6h22. Então, calma. Vamos logo escrever. A mediana é 6h22. E como tem 21 dias letivos, pensa o seguinte, a mediana é um número que está exatamente no meio, né? E a mediana é 6h22. Entretanto, como tem 21 dias letivos, concorda que vai ter 10 valores para a direita
e 10 valores para a esquerda, que 10 mais 10, 20. Com esse daqui dá 21, tá? Então, ó, tem 10 valores que vêm antes. E o que eu tenho que me preocupar são com os valores que vêm antes, porque eu quero, ó, a probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6h21. Tá? Então, quero a probabilidade dele ter pegado esse ônibus antes das 6h21. E outra informação que ele diz é que 6h21 é quem? É a mediana. Então, se 6h21 é a mediana, você concorda que pelo menos 6h21 vai aparecer duas vezes, tá? Então, ó, vamos dizer que tem 6h21 aqui e 6h21 aqui. Já tem dois valores, tá? Depois, 6h20, depois 6h19, ó, 4 vezes. Depois, 6h18, 6h17, 6h16, 6h15. Ele não chega antes das 6h15. Só que até agora tem quantos valores aqui? Tem 8 valores, só que precisa de 10 valores. Agora, o que você pensa? Como ele diz que 6h21 é a mediana, pelo menos tem que ter o 6h21 mais uma vez. Ou seja, eu vou colocar mais um 6h21. Eu posso colocar mais um 6h21? Até posso. Só que ele quer, ó, o máximo de vezes de ter pegado o ônibus antes das 6h21. Ou seja, o outro valor que eu vou colocar aqui para completar tem que ser um valor que seja menor que 6h21. Então pode ser qualquer um desses. E eu vou colocar, ó, 6h18, porque não importa. O que importa é que eu quero um número máximo de vezes e que a mediana seja 6h21. Tá? Então, quais são os valores que são menores que 6h21? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 valores que são menores que 6h21. E ao todo, tem quantas possibilidades? 21. Ou seja, qual é a probabilidade? É de 7 em cada 21. Tá? Resposta correta, letra D. Então, uma questão que não é básica essa. Muito pelo contrário. Uma questão de noções de estatística que fala de mediana, mas que não é básica. Então, essa daqui, como você percebeu, né? Você teria que pensar coisas fora da caixinha. Ou seja, essa daqui também seria uma questão que você teria que pular e fazê-la no final. Tá? No final das contas, o raciocínio não é tão difícil. Entretanto, ela não é um padrão de questão. E como não é padrão de questão, a gente deixa para depois, se ela não for fácil. Tá? Vamos lá. Próxima questão, que diz o seguinte, ó. A expressão da função altura é dada por... Então, vamos lá. Precisa ler o restante? Não. Isso aqui já é um modelo de questão do Enem. Por quê? Ó, isso aqui é função trigonométrica. Pelo fato de ser uma função trigonométrica, isso aqui é padrão. E ele dá toda uma situação para explicar aqui. Dá um exemplo de um gráfico. Ó, um exemplo de um gráfico e pede qual a lei de formação. Ó, a expressão da função. Tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente já fez uma questão dessa anteriormente, só que essa daqui agora é um pouco mais completa. Por quê? Eu quero que você perceba o seguinte. Ó. Qual é a imagem do zero aqui? Ó? Esse é o primeiro detalhe, tá? Que se você souber isso, você já consegue cancelar várias alternativas. Qual é a imagem do zero aqui? Ó? 88. Esse 88 é o maior valor que a função atribui aqui? Não. Porque o maior valor que essa função atribui é aqui, ó, 168. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a imagem do zero
não for o maior nem o menor valor, essa função trigonométrica não tem perfil de cosseno. Ela tem perfil de seno. Então, sem sombra de dúvidas, ó, você já pode cancelar automaticamente a letra A, ou a letra B e a letra C, porque ó, tem cosseno e cosseno. Pode cancelar. Sem dor na consciência. Aí sobrou três alternativas. A letra A, que tem exatamente o seno. A letra D e a letra E, que tem soma de parcelas de seno com cosseno. Se você acreditar em mim, você já vai saber que não existe a gente trabalhar com funções trigonométricas em que tenha soma, seno mais cosseno. Mas se você não quiser fazer isso, por quê? Porque a depender do valor que você substitua, você vai ver, realmente aqui pode acontecer isso. Aí agora você atribui valores, tá? Vamos lá, o que é que eu vou fazer, ó? Qual a imagem do zero? 88. Quando você substitui na letra A, você já percebe, ó. 80 vezes seno de zero dá zero, mais 88 realmente dá 88. Ok. Letra D. 168 vezes seno de zero. Seno de zero é zero. Opa. 88 vezes cosseno de zero. Quanto é cosseno de zero? É 1. Então fica 88 vezes 1 dá 88. Então quando você substitui o T aqui por zero na letra D, realmente dá 88. Então, opa, estou na dúvida entre a letra A e a letra D. Quando você substitui na letra E, ó, fica 88 vezes seno de zero. Quanto é seno de zero? É zero. Quanto é cosseno de zero aqui? Ó, 168 vezes cosseno de zero. K1. E 168 vezes 1 dá 168. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a letra E vai embora. Ou seja, só ficaram duas alternativas. O que é que a gente faz agora? A gente tem que perceber um outro valor para substituir. Só que eu quero que você perceba o seguinte, ó. Qual a distância daqui até aqui? É 80, né? Ou seja, a distância da imagem do zero até o maior valor é de 80. Ou seja, a distância do 88 até o menor valor também vai ser de 80. Ou seja, o menor valor que essa função atribui é quanto? É 8. E exatamente eu vou substituir valores que resultem em imagem igual a 8. Tá? Vamos lá. Como a gente já sabe que trata-se de uma função seno, qual o menor valor que a função seno pode obter? É menos 1. E o seno de quanto que é menos 1? Ó, aqui tem 0, π sobre 2. Aqui seria o quê? Ó? Aqui seria π. E esse menor valor é o quê? 3π sobre 2. E é exatamente esse que eu vou substituir. Ó. 80 vezes seno de 3π sobre 2. Quanto é seno de 3π sobre 2? É menos 1 mais 88. 80 vezes menos 1 dá menos 80. E menos 80 mais 88 dá 8. Opa! Encontrei o que eu queria. Agora vamos nessa daqui. Ó. 168 vezes seno de 3π sobre 2. Quanto é seno de 3π sobre 2? É menos 1. Então, vezes menos 1. Mais 88 vezes. Quanto é o cosseno de 3π sobre 2? O cosseno de 3π sobre 2 é zero. Então, isso aqui vai ficar igual a quanto? Menos 168. Então, realmente resultou na letra A. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente fez essas substituições, mas nesse tipo de questão, que falar de função trigonométrica, o modo de escrever ela é A mais B vezes cosseno ou A mais B vezes seno de alguma coisa. De T, ó. Tá? Não existe trabalhar com cosseno de T mais seno de T. Essa função existe, mas não faz tanto sentido trabalhar com ela. Então você já poderia cancelar a D e a E. O que você ficaria com medo é que se você fosse substituir valores, alguns valores batem. Só que eu não quero que alguns valores batam, eu quero que tudo bata.
Tá? Então, ó, somente entendendo esse primeiro ponto que eu falei anteriormente, que é de se o valor da imagem do zero não for máximo nem mínimo, você já cancela todos os cossenos, ó, já cancela todos os cossenos, só sobraria a letra A. Então você já marcaria essa questão, ó, em 1 minuto. Essa questão você marcaria em 1 minuto. Ela é difícil, entretanto, é uma difícil que você faz rápido. Ou seja, você faz. Tá? Próxima questão, que diz o seguinte, ó. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é. Então vamos lá, já dá para perceber que é uma questão de análise combinatória. Porque, ó, olha as respostas. A10 4 a 4, C10 4 a 4 e por aí vai. Então pode ser que trate-se de uma questão de combinação ou uma questão de arranjo. Tá? Vamos lá. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um aonde na entrada e outro na região central, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Então vai ter 2 estandes. Em cada um desses estandes vai ter um carro compacto e uma caminhonete. Tanto na entrada como na região central, ou seja, 4 carros vão ser expostos, tá? Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora, ó, 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos, aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. O que significa isso? Significa que a ordem não importa. Se a ordem não importa, as questões que têm a ver com arranjo, ó, a gente cancela. Então já pode cancelar a letra A e a letra D. A gente já sabe que trata-se de uma combinação. Tá? Então a ordem dentro do stand é irrelevante. Então, uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é. Então, vamos lá. Primeiro, tem o stand 1 e o stand 2, não é isso? Vai ter um carro compacto e uma caminhonete em cada um deles, tá? Carro compacto aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma configuração, tá? Carro compacto aqui eu vou chamar de X1, caminhonete Y1. Carro compacto do stand 2, X2, caminhonete Y2, tá? Então isso aqui é uma configuração. Que se eu colocar ó, Y1, X1, não importa. A posição do carro no stand não importa. Só importa se trocar de stand, tá? Então, ó, tanto faz X1, Y1 como Y1, X1, tá? Primeiro, tem quantos carros compactos, ó? 4. Só que desses 4 eu vou escolher quantos, ó? Um para o stand 1 e um para o stand 2. Ou seja, vai ser o quê? Combinação de 4, só que eu vou escolher de 2 em 2. E quantas caminhonetes? 6. Só que uma no stand 1 e uma no stand 2. Ou seja, combinação de 6, 2 a 2. E aqui a gente multiplica. Aí você vai dizer, opa, a resposta é a letra E. Não. Sabe por quê? Porque se você mudar a posição de quê? Do carro compacto do stand 1 para o stand 2, aí muda a configuração. Porque é diferente você ver um carro na entrada e ver esse carro no meio, né? No meio do salão. Então, essa configuração que muda. Ou seja, eu escolhi quantas possibilidades aqui de veículos? 4.
Só que essas posições a gente pode rearrumar. E a ideia é que a cada 4 veículos, sendo que 2 carros compactos e 2 caminhonetes, a gente tem quantas configurações para rearrumar, tá? Então, uma maneira simples seria você pensando, ó, essa aqui é uma possibilidade, né? x1, y1, x2, y2, tá? Vou até escrever isso aqui mais embaixo. Combinação 4, 2A2, vezes combinação 6, 2A2. Uma outra configuração seria o quê? Quando eu troco de posição os carros compactos. Ou seja, eu posso colocar x2y1 e x1y2. Isso aqui é uma outra configuração, ou seja, uma segunda possibilidade. Uma outra é essa daqui, ó, x1, ó, x1y2, x2y1. Isso aqui é uma outra configuração, que eu troquei de quem de posição agora? Eu troquei de posição a caminhonete. E agora, quem é que eu vou trocar de posição? Tudo, ó. x2, opa, x2, y2 e x1, y1. Tem como mudar mais? Não, porque eu posso mudar um dos dois, então ficam duas possibilidades, ou eu posso mudar os dois, que é mais uma possibilidade. Ou seja, a cada 4 veículos eu tenho 4 possibilidades. Ou seja, isso aqui eu ainda vou multiplicar por quanto? Por 4, certo? Porque a cada 4 veículos eu tenho 4 possibilidades de rearrumar dentre os estandes, certo? Só que não tem essa resposta vezes 4. Só que você percebe que 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Ou seja, resposta correta, a letra C, tá? Então, questões de análise combinatória, você tem que pensar, né, imaginar as restrições. E as restrições são assim, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Então, quero saber quantos compraram um único bilhete, tá? Vamos lá. Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes. 45 compraram 2 bilhetes. E muitos compraram, ó, apenas um. Bom, ele fala que alguns compraram 3, muitos compraram 1, mas eles não falam a quantidade. Então dá para perceber que a gente vai ter que equacionalizar, porque então, ele fala, ó, muitos compraram 3. Muitos quantos? X. 45 compraram 2. Quantos compraram 2? 45. Muitos compraram apenas 1. Quantos compraram apenas 1? Aí você muda a letra, porque o de cima você chamou de X, de baixo você vai ter que chamar de Y. Por quê? Se você colocar X em cima e X embaixo, significa que essas quantidades que compraram 1 e 3 são iguais. E não necessariamente são iguais, tá? Vamos lá. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos, ó, excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Então, quantos alunos compraram somente um bilhete? Então, vamos lá. Ele está criando uma relação entre a quantidade de alunos com a quantidade de bilhetes vendidos. Então, a gente vai estruturar isso aqui, ó. Vamos lá. Quantidade de alunos, eu vou criar uma tabelinha, e a quantidade de bilhetes vendidos. Então, vamos lá. Primeiro, tem quantos alunos que compraram um único bilhete? X, tá? Isso aqui, esse X é a quantidade de alunos que comprou, ó, um
bilhete. Quantos alunos compraram 2 bilhetes? 45. 45 compraram 2 bilhetes. Quantos compraram 3 bilhetes? Y. 3 compraram... 3 não. Y compraram 3 bilhetes. E 80 faltaram à festa. Ou seja, 80 compraram 0 bilhetes. Tá? Aí a pergunta, qual é o total de alunos do colégio? Porque a questão cria uma equação aqui, ó. O total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Ou seja, tem quantos alunos o colégio, melhor dizendo, ó? X mais Y mais 45 mais 80, 125. Tá? Então, qual a quantidade total de alunos do colégio? X mais Y mais 125. Agora a pergunta é, quantos bilhetes foram vendidos? Primeiro, X alunos compraram apenas um bilhete. Ou seja, quantos bilhetes foram vendidos para esses X alunos? X bilhetes. 45 alunos, cada um deles comprou 2. Então, quantos bilhetes foram vendidos para esses 45? 45 vezes 2. 90. Quantos alunos compraram 3 bilhetes? Y. Então, quantos bilhetes foram vendidos para esses Y alunos? 3 Y bilhetes, é só multiplicar. E quantos bilhetes foram vendidos para esses 80 alunos aqui? 0, né? Então, ó, qual é a quantidade total de bilhetes vendidos? X mais 3Y mais 90. Tá? Então, eu já tenho a quantidade de alunos e a quantidade de bilhetes vendidos. Agora, vamos para as demais informações. Ó. O total de alunos que comprou um único bilhete. Ó, qual a quantidade de alunos que comprou um único bilhete? X. Ó. Então, X é o quê? É igual a 20% do número total de bilhetes vendidos. Qual é o número total de bilhetes vendidos? Ou seja, 20% vezes X mais 3Y mais 90. Tá? O número total de alunos que comprou um único bilhete é 20% do total de bilhetes vendidos. Tá? O que é que significa 20%? 20% é a mesma coisa de 20 sobre 100. Dá para simplificar por 20, né? 20 dividido por 20 dá 1 e 100 dividido por 20 dá 5. Agora é só arrumar, ó. X vezes 5 dá 5x igual, ó, 1 multiplicado por x mais 3y mais 90, fica x mais 3y mais 90. Agora arruma a equação, fica 5x menos x, 4x, menos 3y igual a 90. Então, opa, tenho essa equaçãozinha aqui. Posso fazer o que com ela? Por enquanto, nada. Vamos para outra informação. Ó. O número total, ou o total de bilhetes vendidos. Ó, qual o total de bilhetes vendidos? É esse daqui. Excedeu em 33, ou seja, passou em 33 o número total de alunos do colégio. Ou seja, se eu tiver o número de alunos do colégio e somar com 33, fica igual ao número de bilhetes vendidos. Ou seja, ó, o número de bilhetes, melhor, número de alunos mais 33 é igual ao número de bilhetes vendidos, tá? E qual o número de alunos? Ó, o número de alunos é x mais y mais 125. Então, fica x mais y mais 125 mais 33 é igual. Qual o número de bilhetes? X mais 3y mais 90. Então, fica igual a x mais 3y mais 90. E agora é só resolver essa equação.
Como tem x desse lado e x desse lado, a gente já pode mandar embora. Ó, vou trocar de lado esse y, ó, vai ficar 3y menos y, igual a quem, ó? 125 mais 33 dá 158. Mais 90, troca de lado, fica menos 90. 158 menos 90 dá 68. 3y menos y dá 2y. Passo 2 dividindo, ó, 68 dividido por 2 igual a y. Logo, y igual a 34. O que é esse y que é igual a 34? Ó, y é a quantidade de alunos que comprou 3 bilhetes. Só que a pergunta da questão é quantos alunos compraram apenas um bilhete? Os alunos que compraram um único bilhete é o x, ou seja, eu tenho que descobrir o x. Só que a questão deu outra informação, que foi essa equação que a gente criou aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o y que a gente encontrou, ó, igual a quanto? A 34 nela. E daí a gente encontra o valor do x, tá? Vai ficar 4x menos 3 vezes y, que é 34, igual a 90. 4x, ó, 3 vezes 34 dá 102. Menos 102. Troca de lado, fica mais 102. E mais 102 mais 90 fica 192. Passo 4 dividindo, fica x igual a 192 dividido por 4. Isso aqui é igual a 48. Resposta correta, a letra D. Então, é uma questão que tem muitas, mas muitas informações. Ela se tornou difícil porque ela tem muitos detalhes, apesar de ser uma questão que envolve equações e porcentagem. Tá? Então, essa aqui, pela leitura, apesar de ser um texto curto, você faria depois. É você lendo e já percebendo. Tem muitas informações, pula, deixa para depois. Tá? Essa aqui, na verdade, seria uma daquelas que a gente chama de média, por quê? Porque é das básicas, você dá para entender tudo que tem que fazer, entretanto, tem muitas informações. Só que essa daqui é das médias, que são das médias mais difíceis. Por quê? Porque tem muito detalhe. Você tem que fazer manipulação algébrica para você encontrar a resposta. A próxima questão, que diz o seguinte, ó. O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... Então, ele quer saber a altura do cilindro. Ó. Eu vou chamar de H. Tá? Vamos lá. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito a diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base, ó, o raio da base do cilindro mede o quê? Ó? 6 sobre π. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em forma de hélice, como na figura. Então, ó, o valor da medida da altura do cilindro em centímetro é. Então vamos lá, quando você enrola esse papel aqui no cilindro, fica essa figura aqui, ó. Tá? E ele quer saber exatamente a medida da altura. Então vamos lá, essa medida daqui de baixo, ó, dá para perceber que é exatamente o comprimento desse círculo. Só que essas voltas que ele faz aqui, ó, é exatamente essa medida daqui, ó. Só que a história é a seguinte, ó, quantas voltas dá aqui, ó? Pensa o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá 6 voltas, ou seja, essa medida daqui de baixo, que é exatamente o comprimento dessa circunferência daqui de baixo, não vai ser somente 2πr. Vai ser o quê? Ó? 6 vezes 2πr. Lembrando que 2πr é a forma para se calcular o comprimento de uma circunferência. Por quê? Porque tem 6 voltas aqui. Tá? Então vai ser o quê? Ó? 6 vezes 2 dá 12, vezes π vezes o raio. E o raio mede o quê? 6 sobre π. Tá? Você corta esse π com esse π,
12 vezes 6 igual a 72. Ou seja, essa medida aqui de baixo é igual a 72 centímetros, tá? Então vamos lá. Como a gente está trabalhando aqui com um triângulo, você dá para perceber que esse triângulo é retângulo e tem esse ângulozinho aqui, ó. O que a gente vai fazer? Trigonometria. E esse H é o quê? Cateto oposto. E o 72, cateto adjacente. Logo, a gente vai usar a tangente. Tangente de quanto? De 30 graus. Qual a definição da tangente cateto oposto? H dividido pelo cateto adjacente, 72. Tá? Quanto é tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3 igual a H dividido por 72. Faz o famoso cruz credo. 3 vezes H fica 3H. 72 vezes raiz de 3 dá 72 raiz de 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 72 raiz de 3 dividido por 3. 72 por 3 dá 24. Raiz de 3 centímetros. Resposta correta, a letra B. Então, uma questão de geometria. Entretanto, tem esse detalhe das voltas aqui. Tá? Se você não percebesse essas voltas aqui, aí normalmente teria errado essa questão. Tá? Vamos lá, próxima questão. Que diz o seguinte, ó. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então, ele quer saber o número de maneiras, ou seja, o número de possibilidades. Já dá para perceber que isso é uma questão de quê? De análise combinatória. Ou seja, métodos de contagem. Eu quero contar o número de possibilidades. Tá? Vamos lá. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Aí você vai dizer, opa, 8 pessoas, ou seja, 4 duplas, é um caso de combinação. Você combina 8, 2 em 2. Acabou. Calma, leia o restante. A priori você estava certo. Só que, ó, tem restrição e a gente tem que se atentar a essa restrição. Que é o seguinte, ó. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Opa, aí é o porém da questão. Então, de quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então, preste atenção. Tem 8 amigos, né? 2 canhotos e 6 destros. Eu vou escrever aqui, ó. Canhoto 1, canhoto 2, destro 1, destro 2, destro 3, o 4, o 5 e o 6. O que é que eu vou pensar? Eu vou pensar nas configurações de duplas através inicialmente dos canhotos. Lembrando que tanto faz o canhoto 1 ou o canhoto 2, tá? Vamos pensar a configuração inicial com esse canhoto 1 aqui. Ó. Quando eu fizer a conta com esse canhoto 1 aqui, ó, pergunta, ele pode fazer dupla com quantas pessoas? Ele pode fazer dupla com 6 pessoas. Ou seja, esse primeiro canhoto tem quantas possibilidades? Tem 6, ou seja, 6 possibilidades. Agora o canhoto 2, ó. Canhoto 2. Ele tem quantas possibilidades? Não vai ser 6, porque desses 6 destros, um fez dupla com canhoto 1. E vamos supor que seja esse D1 aqui. Então sobraram quantas possibilidades? 2, 3, 4, 5, 6, 5 possibilidades. Ou seja, 5 possibilidades para fazer dupla com canhoto 2. Então vamos supor que seja esse D2 aqui. Sobraram quantas agora? 4 possibilidades. Só que eu estou configurando a partir sempre de um atleta. Então eu tenho que continuar pensando dessa maneira. Vamos pensar nesse destro aqui, ó, o D3. Tem quantas pessoas para fazer dupla com ele? 3, né? Porque o D3 já foi definido. Então, ó, tem essas 3 possibilidades aqui. Só que presta atenção, ó, o D3 já foi.
Desses três, escolheu um. Vamos dizer que escolheu aqui o D4. Sobraram quantos? 2. De novo, pela mesma configuração. Eu vou escolher o D5 aqui. Ó. Tem quantas pessoas que sobraram para fazer dupla com ele? Somente o D6, ou seja, uma possibilidade. Tá? Então, pensando assim, você faz de forma direta. O que é que a gente faz agora? Pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica, né? 6 vezes 5 vezes 3 vezes 1. 6 vezes 5, 30 vezes 3, 90 vezes 1, 90. A resposta correta, a letra C. Tá? Então, uma questão de métodos de contagem que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ela não é direta. Certo? Próxima questão, que diz o seguinte, ó, essa luminária terá por faces, então, ó, somente com comando não dá para resolver. Vamos encontrar as demais informações. As luminárias de um laboratório de matemática serão fabricadas em forma, melhor dizendo, de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Tetraedro é uma pirâmide, que é exatamente isso daqui. Só que truncado porque ele vai explicar aqui que ele vai tirar essas partes daqui, tá? Esse sólido é gerado a partir das secções paralelas. A cada uma de suas faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Então, isso que é o tetraedro truncado, ó, que você remove essas partes daqui de cima, que se refere a 1/3 da aresta, tá? Uma dessas seções está indicada na figura. Então, essa luminária terá por faces, só que preste atenção, essa aqui é uma das. Eu vou truncar, né? Eu vou cortar cada uma delas, ou seja, ó, essa daqui, ó, você corta, essa daqui você também corta, e essa daqui você também corta. Então vai ficar o quê, ó? Isso aqui é o quê? É um triângulo. E dá para perceber que ele é um triângulo equilátero. Por quê? Porque o corte está sendo feito a partir de 1/3 da medida da aresta. Ou seja, vai ficar um triângulo equilátero aqui, né? Um aqui e um aqui. Ou seja, 4 triângulos equiláteros. Tá? Então, já poderia cortar a letra C, né? Ele está falando de isósceles, a letra D. Pronto, só sobrou a letra A, a letra B e a letra E. Agora, essa figura que ficou aqui é o que? Perceba bem, ó. Ela é um hexágono, porque ela tem 6 lados. E, de novo, é um hexágono regular. Por quê? Porque o corte está sendo feito em 1/3 da aresta. Então, ó, vai ter uma daqui, uma de trás e uma de baixo. Ou seja, 4 triângulos equiláteros e 4 hexágonos regulares. Resposta correta, a letra A. Então, a questão, essa foi considerada difícil, eu não sei por quê. Às vezes, essas questões de visões espaciais são básicas, e essa daqui foi uma das básicas. Então, provavelmente, a quantidade de erros dessa questão foi grande, então ela acabou considerada sendo difícil. Tá? Mas na hora da prova, você faria ela rapidamente, ou seja, essa daqui você faz. Tá? Próxima questão, que diz o seguinte, ó. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é. Então, ele quer saber, ó, a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas. Ah? O dono de um restaurante situado à margem de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda em seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é de quanto? De meio. Então, ó, probabilidade de ver é o quê? Meio. Logo,
a probabilidade de não ver, que é o quê? É o complementar. Concorda que também é meio? Por quê? Porque se eu somar a probabilidade de ver com a probabilidade de não ver, tem que ser 100%. Tá? Se aqui fosse, sei lá, 4 sétimos, aqui seria o quê? 3 sétimos. Por quê? Porque quando eu somo um com o outro, fica 100%, tá? Mas aqui é meio e aqui também é meio, tá? Com isso, após a autorização do órgão competente, Doce decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber, pelo menos, ó, essa palavra é uma palavra mágica. Por quê? Porque quando você está falando de probabilidade e usa essa palavra pelo menos, isso significa que você vai ter que calcular essa probabilidade pela probabilidade de um evento complementar, tá? Seja pelo menos, ó, uma das placas instaladas fosse superior a 99%. Então, a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é. Então, vamos lá. A probabilidade de ver é de 1 a cada 2. Só que ele quer que a probabilidade não seja de 1 a cada 2. 1 a cada 2 é 50%. Ele quer que a probabilidade seja de 99%. Só que para a probabilidade ser de 99%, significa que ele tem que comprar o quê? Mais placas. Ou seja, ele tem que ter mais placas. Por quê? Porque quando mais placas tiverem, mais a tendência é que as pessoas saibam que tem um restaurante. Tá? E qual é a ideia para resolver essa questão? Você tem que tirar o caso que você não quer que aconteça. E qual é o caso que você não quer que aconteça? Sei lá, que tenha 10 placas e que a pessoa não veja nenhuma dessas 10. Tá? Qual a probabilidade de não ver quando tem uma placa? É de meio. Qual seria a probabilidade dele não ver se tivessem duas placas? Seria meio vezes meio. Se tivessem 3 placas, meio vezes meio vezes meio. Então, qual a probabilidade dele não ver? Só que eu não sei qual a quantidade de placas, vai ser meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio, n vezes. Ou seja, meio elevado a n. Ou seja, esse meio elevado a n é o que eu não quero que aconteça. Tá? Porque presta atenção, se tiverem, sei lá, 10 placas e ele só viu a 10ª, isso é bom? É ótimo, por quê? Porque ele sabe que tem um restaurante. Tá? Mas a pior das hipóteses é quando eu tenho 10 placas e ele não vê nenhuma das 10. Então eu tenho que tirar esse pior caso. Então vai ser o quê? Ó? Vai ser, ó, 1. O que é esse 1? É 100%. Menos o que eu não quero. O que é que eu não quero? É meio elevado a n. Quando você tira o que você não quer, sobra o que você quer. E isso aqui tem que ser maior que quem? Que 99%. Tá? Agora é só resolver. Ó. Menos meio elevado a n tem que ser maior que 99% menos 1. E 99% menos 1 dá menos 1%. Multiplica tudo por 100, tá? Só que quando você multiplica por 100, aqui fica positivo, você inverte o sinal da desigualdade. Não esquece disso, tá? Isso aqui não é uma equação, isso aqui é uma inequação. Quanto é meio elevado a n? Ó? 1 elevado a n dá 1. 2 elevado a n dá 2 elevado a n. Menor que 1 sobre 100. O que é que você faz, ó? Multiplica, lembrando que tem que considerar, ó, começa sempre por essa. 1 vezes 100 dá 100. Menor, 2 elevado a n vezes 1, dá 2 elevado a n. Você inverte, ó, só para ficar organizado, 2 elevado a n tem que ser maior que 100. Agora, você vai usar log? Não, até porque ele não deu aqui as informações do logaritmo para resolver essa equação exponencial.
O que é que você vai fazer? Você vai substituir valores, tá? Ó, se n for igual a 1, 2 elevado a 1 é igual a quanto? 2, que é maior que 100? Não. Aí você vai substituir, certo? Pelos demais valores e vai perceber que n igual a 6, ó, 2 elevado a 6 é 64. Ainda não é maior. Quando você faz n igual a 7, fica o quê, ó? 128, que é maior que 100, ou seja, esse n é o número de placas. Então tem que ter quantas placas? 7. Só que a pergunta não é quantas placas tem que ter. Quantas placas devem ser instaladas, sendo que já tinha uma. Ou seja, se precisa de 7 e já tem uma, o número de placas é igual a 6, letra D. Entendeu? Então, é uma questão de probabilidade. Então, normalmente, probabilidade não é algo básico. Inclusive, essa questão não foi básica. Mas tem esse porém. Toda vez que falar dessa palavrinha aqui, ó, pelo menos saiba, você vai usar a probabilidade de um evento complementar. O que é que diz a probabilidade de um evento complementar? Você pega o que é sim é 100%, e você tira o que você não quer. Então, 1 menos o que você não quer, vai sobrar o que você quer que aconteça. Tá? Próxima questão, que diz o seguinte, ó. A expressão relacionando Q e M, que representa, ó, a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é. Então, essa questão aqui, quando você vê, ela é bem rápida de responder. Entretanto, o formato da resposta, ó, como é algo algébrico, torna essa questão difícil. Tá? Só que, quando você perceber que ela envolve razão e é algo rápido de fazer, você faz. Mesmo que seja considerado difícil. Por quê? Porque sua nota aumenta. Mesmo você tendo acertado uma difícil. O problema é você acertar uma difícil e errar uma fácil. Mas estrategicamente a gente vai acertar sempre o maior número de questões. E principalmente se as questões forem rápidas de serem feitas. Tá? Então vamos lá. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como, ó, a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue medido em litro presente no organismo do indivíduo. Então, ó, a concentração, ó, é a razão, ou seja, a divisão entre a quantidade Q de álcool e o volume. O volume eu vou chamar de V, tá? Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M. Ou seja, no lugar desse V aqui, ó, eu vou substituir por quem? 8% de, ou seja, vezes M. O que é 8%? É 8 sobre 100. 8 sobre 100 é 8 centésimos, né? Ou seja, vai ficar 0,08 M. Tá? Inclusive, já dá para perceber que as respostas têm tanto Q como M. Beleza? Medida em quilograma. Ok? De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. Ou seja, quando essa concentração é superior, ou seja, maior a 0,4 grama por litro, é prejudicial. Então ele pergunta, ó, a expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a AMA, né, Associação Médica Americana, é. Pronto, acabou. Q dividido por 0,08 M tem que ser maior que 0,4. Resposta correta, a letra E. Então, uma questão difícil que você faz rapidamente, ou seja, você faz, lembra disso, não esquece a estratégia do início ao fim.
A questão pode ser considerada difícil, mas se você faz rápido, você faz. Tá? Vamos lá. E a última questão de hoje diz o seguinte, ó. Qual é, ó, a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela foi fraudulenta? Então vamos lá. Se você viu a aula anterior das questões, inclusive aquela foi considerada uma questão média, essa questão foi bem parecida. Ou seja, é um modelo de questões que sempre cai no Enem. Que é esse? Que é chamada probabilidade condicional. Lá era quase condicional. Por quê? Porque quando a gente subdividia os casos, a gente pegava o espaço amostral todo. Porque ele falava assim, quando foi feita a dada estimativa de chuva. Tá? Ele não falou quando choveu. Não, quando foi dada a estimativa de chuva. Aqui não, ele está falando de algo inconsistente, dado que aconteceu de ser fraudulento. Tá? Então, esse é um padrão de questão que a gente sempre resolve usando a árvore de probabilidades. Tá? Porque fica bem mais simples de resolver. Ok? Vamos lá. Ó. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Então, primeiro, ó, se 20% são inconsistentes, 80% não são inconsistentes. Então, na nossa árvore, a gente vai começar exatamente assim. Ó. As declarações que são inconsistentes e as declarações que não foram inconsistentes. Se aqui, ó, é 20%, aqui vai ser o quê? 80%. Só que a gente viu também que nesse tipo de questão, que ele só dá a porcentagem, é interessante que a gente atribua um determinado valor para quê? Para ficar mais simples de fazer a conta. E o macete é você pensar que 100 é igual a quem? A 100%. Ou que 1000 é igual a 100%. E a partir disso a gente faz a conta, tá? Em particular, eu vou considerar sempre 1000, porque às vezes quando você considerar 100, o resultado fica um número decimal. E é melhor sempre a gente trabalhar com um número inteiro, tá? Então, ó, se 20% são inconsistentes e eu estou tomando como pressuposto 1000 declarações, aqui vai ser o quê? 200 e aqui vai ser o quê? 800, tá? Então vamos lá. Que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, ó, as que são inconsistentes, e constataram que 25% delas eram fraudulentas. Ou seja, dessas 200 aqui, ó, algumas eram fraudulentas. Então, algumas eram fraudulentas e as outras não eram fraudulentas. E quantas eram fraudulentas? 25%. Só que é 25% de quantas? De 200. E 25% de 200, já posso colocar aqui como sendo 50. Aí já vai facilitando a nossa vida. E ó, se 50 eram fraudulentas, quantas não eram fraudulentas? 150. Tá? Continuando. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Então, vamos lá. Ó. Dessas 800, ó, 6,25% eram fraudulentas. Ó. Só que 6,25% de quanto? Das 800. Tá? E tem também uma determinada quantidade que não eram fraudulentas. Tá? Agora a gente faz essa conta. 6,25% de 800 também dá 50.
Se 50 das não inconsistentes eram fraudulentas e o total é 800, aqui vai ser 750. Tá? Então, agora, ó, qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser inconsistente, dado que ela foi fraudulenta? Ou seja, quantas foram fraudulentas? Essa daqui de cima, essa quantidade, melhor dizendo, e essa quantidade daqui de baixo. Só que a de cima, além de ser fraudulenta, é inconsistente. E a de baixo, além de ser fraudulenta, não era inconsistente. Tá? Então eu quero desse total aí, que o total é quanto? 100. Dessas 100, quantas foram inconsistentes? Concorda que é daqui de cima? Então o valor daqui de cima é o que eu quero, ou seja, 50 sobre o total, 50 sobre 100. Que isso aqui é 50%, ou seja, a mesma coisa que 0,5. Resposta correta, a letra E. Então, uma questão de probabilidade condicional, normalmente a gente sempre faz pela árvore de probabilidades, que fica muito simples, tá? Espero que você realmente tenha entendido. Essas questões que são consideradas difíceis, muitas delas a gente pode fazer rapidamente, ou seja, pelo nosso plano estratégico a gente faz e corre para o abraço rumo à nossa aprovação. Beleza? Vamos para cima e até a próxima aula. Fui!